Tudo bom Gente, contigo? tudo bem, Flávio? Então, já tem gente aí aguardando nós ansiosos. Eu Que tava vendo bom. no grupo do Telegram, e aí tô contando os minutos para ver vocês. Então, Ó, vamos lá. então, o pessoal tá entrando aí. Gente, eu só vou me apresentar, que eu costumo me apresentar em todas as lives. Meu nome é Catiane Zanotto, eu sou da Zen Agência Web de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha. E eu criei uma série salvando vidas através do conhecimento, porque eu acredito muito na educação. Então, eu convidei o Flavinho para essa nossa live. Já estiveram conosco a Eleonora, deve estar aí. Eleonora, Léo, se tu estiver aí, dá um oi aí para nós. Participou o Cristiano Santos do LinkedIn, né? E agora o Flavinho, que ele vai se apresentar. E aí a gente inicia a nossa live. Vamos lá, Flávio. Conta Beleza. quem é o Flávio Stephens. Legal. Tá todo mundo escutando, né? Tranquilamente. Escutando legal? Show de bola. Então, eu sou o Flávio Steffens, né? Hoje eu sou diretor de relacionamento e sócio do site Vaquinha. Eu acho que a maioria deve conhecer o site Vaquinha. Sempre com a camiseta da empresa, né? Não adianta. E, e a minha história é muito baseada em fracassos, então eu gostaria muito de compartilhar com vocês um pouco desses fracassos que eu tive, né? Um pouco dessa jornada, e para vocês entenderem o porquê que eu defendo, eu dou palestra, enfim, dou aula, mentoria, tudo associado a essa questão de fracasso e inovação, que são duas coisas que estão muito ligadas. Eu acho que é importante a gente poder falar sobre isso nessa live aqui. Sim. Flavinho, tem pessoas de fora do país que também vão entrar na nossa live. Então, explica um pouquinho o que é o vaquinha.com.br para nós. Legal. O Vaquinha, na verdade, ele é o primeiro site de vaquinhas online do Brasil, e não é um exagero. Ele foi criado em 2009, quando esse modelo de crowdfunding, né, que a gente fala, nem existia na época. Então, ele veio para o Brasil depois, então, o conceito, em 2012, se não me engano. E o Vaquinha surgiu em 2009, eu virei sócio do Vaquinha em 2015, e desde então a gente trabalha muito nessa ideia de produzir vaquinhas online, né, daquele conceito das pessoas doarem um pouquinho e de pouquinho em pouquinho ter um montão e poder fazer o bem, poder ajudar uma causa, poder ajudar um projeto bacana. A gente ajuda projetos de solidariedade, projetos de saúde, projetos de educação. Agora com o coronavírus está bombando, né? Porque tem muitos projetos de todos os tipos possíveis que tu pode imaginar. Tem campanha que arrecadou R$ 700 mil, tem campanha que arrecadou R$ 500, mas todo mundo está fazendo o seu pouquinho para poder ajudar nessa questão da coronavírus. Eu acho que isso que é muito legal, que a gente está vendo lá no Vaquinha acontecer. Ai, show. É isso aí. Eu acho que se cada um doar um pouquinho nesse momento, já vai fazer a diferença pro todo, né? Com Então vamos certeza. lá, porque tu é muito famoso aí por Nossa, palestrar sobre o fracasso, né? Eu só, já te assisti infelizmente. lá umas 3 vezes no RD Summit. O Pô, pessoal que comenta honra! muito. Eu sou parceira da RD também desde 2010, 2011 aí, quando eles Ah, que começaram, legal. o Eric começou, né? Então, vamos lá, Flavinho. Eu anotei Vamos várias lá. coisas aqui para te pedir, né? O fracasso hoje, ele é considerado um tabu, né? Com Ele ainda certeza, é com certeza. considerado um tabu e a gente não aprende a fracassar na escola. A gente não Uhum. aprende educação financeira, não aprende o que é o fracasso, não aprende várias outras coisas que eu acho que é importante a gente saber para a vida, é para a vida, né? Com certeza, com Fala um certeza. pouquinho disso, o que que tu acha a respeito disso, Flávio? Eu acho que toda essa questão do fracasso, né, como a gente fala, ele é um conceito que, como tu falou, a gente não aprende na nossa vida, né, porque todo modelo educacional, enfim, a gente vai abrir uma outra discussão maluca aqui de modelos educacionais, que eu acho que a gente vai ficar mais 2 horas falando, mas ele é muito baseado no acerto, né, então tu tem que acertar a questão, só tem uma resposta certa, né, então quando a gente vê muito aqueles memes, né, do aluno que tenta uma resposta criativa, a professora dá zero, algumas professoras até valorizam isso, mas a gente muito vai nessa visão de que errar é ruim, né? Errar é ruim, errar é ruim. Tem uma frase que eu acho muito bacana do Picasso, que ele diz que todas as crianças nascem, todas as pessoas nascem
a favor do fracasso, né? Então elas nascem dispostas a arriscar e tudo mais, e a gente vai perdendo isso com o tempo, né? Então é muito comum isso acontecer, de tu achar que tu é um bom cantor, tu é um cara que desenha bem, mas tu tá nesse tentar errar. Por que eu não vou, só não sigo a coisa correta? Que isso é o que dá mais chance de, né, eu vou ser aplaudido por causa disso, ninguém vai me aplaudir porque eu errei. Isso é uma coisa muito importante a gente entender, né? Isso a gente está falando do lado pessoal, né? Quando tu vai para o lado profissional, é muito diferente ainda, porque tem uma questão que envolve uma série de questões de inovação e tudo mais. Mas no lado pessoal, esse medo do fracasso, essa versão de que as pessoas vão me julgar, né, vão me ter como um fracassado, é uma coisa que as pessoas têm muito, e no Brasil, principalmente, é uma característica muito comum do latino, né, de ter essa visão de que, não, eu não posso parecer um fracassado para as outras pessoas, o que eles vão achar de mim, o que as pessoas vão achar de mim. Isso é uma cultura muito forte, né, no brasileiro, e é por isso que até hoje, eu falo de fracasso desde 2013, até hoje, olha quanto tempo passa, 7 anos depois, as pessoas ainda estão se surpreendendo quando eu falo de fracasso. Nossa, como assim? Fracasso? Como assim? É uma coisa muito maluca, né? A gente já teria que estar alguns degraus acima, mas a nossa cultura ainda é muito forte com relação a isso. Sim, o conceito do brasileiro ainda é: se tu quebrar a tua empresa ou se tu falir, tu é um fracassado. Tu não merece uma Exatamente. segunda chance, né? E, Com na certeza. verdade, o fracasso ensina muito a gente crescer, né? E agora com Exatamente. essa onda de startups, e eu sei que tu tá mentorando várias startups, tá sempre ligado nesse meio de inovação e tecnologia, a gente aprende totalmente o contrário, né, Flávio? Tu participa de um Exatamente. evento tipo SW, eu sou organizadora de eventos de inovação e tecnologia também, e aí a gente participa desses eventos e aí dá um estralo. Poxa, o que que eu estava fazendo? Tudo que eu aprendi até hoje, agora eles estão me dizendo para fazer tudo ao contrário, né? E É aí muito maluco. dá um baque na pessoa mas ela começa a estudar, ela começa a enxergar de um modo diferente, e aí ela começa a ver que ela precisa ser ágil, né? Uhum. Ela tem que usar criatividade, e Uhum. aí o pessoal acha que para ter criatividade tem que ser um Einstein, tem que ser alguém muito. Na verdade, não é isso. A criatividade a gente aprende, né? A ter Exato. ela, a desenvolver ela, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso também, né? Da Uhum. parte de desenvolvimento, como é que tu enxerga o fracasso versus startups ao mundo de inovação de hoje? Eu já diria que uma startup é uma empresa fadada ao fracasso. Primeira coisa que a gente tem que entender é que uma startup é uma empresa fadada ao fracasso, porque na verdade o que é uma startup? É uma empresa que está se formando com a ideia de, baseado numa hipótese, como a gente fala, né? O que é uma hipótese? Será que as pessoas comprariam cachorro quente pela internet? Isso é uma hipótese. Tu está criando uma ideia para testar agora no mercado para ver se funciona. E quando tu cria uma hipótese, tu está inovando, tu está pensando em alguma coisa nova, diferente, além do teu tempo, a chance de fracasso vai ser muito grande. Só que as pessoas precisam lidar com essa ideia de que uma startup, na verdade, ele é um experimento, né? Tu está criando um experimento para testar, para validar aquela tua hipótese, para ver se aquilo ali realmente segue, se fica de pé, né? E aí sim tu seguir adiante, tentar fazer um plano de negócios, tentar criar um modelo de negócio, aí sim tu parte para esse modelo mais de virar uma empresa mesmo. Mas quando tu está no modelo de uma startup, tu está testando uma ideia, tu está vendo se aquilo ali realmente faz sentido ou não. Isso é uma coisa que, bom, tu também já trabalhou muito em SW, em Startup Weekend, né? É muito comum Isso. as pessoas virem lá com ideias concretas. Não, eu vou criar um aplicativo que vai ser uma rede social, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E tu fala pro cara, não faz isso, cara, vai dar tudo errado, não pensa no aplicativo, testa a tua ideia primeiro, vai falar com pessoas, conversa com as pessoas para ver se as pessoas querem usar um aplicativo desses. E eles caras não entendem, né? Não, vou lá, investe dinheiro, paga, sei lá quantos 10 mil reais, 20 mil reais um aplicativo, para depois descobrir da pior forma possível que o negócio não parava de pé, que o negócio não funcionava. Então eu uso muito a minha experiência, porque eu vivi isso, eu sei tudo que eu estou falando, eu vivi, então eu posso falar com propriedade, a gente já vai falar sobre isso. Eu falo com propriedade mesmo de, cara, não faz o que eu fiz, não faz o mesmo erro que eu cometi. Isso que eu tento passar quando eu faço as mentorias. E eu acho que é super importante, porque uma coisa que eu sempre digo, eu vou repetir isso muito, tá?
que o sucesso, ele não é replicável, mas o fracasso, ele é replicável. O que isso quer dizer? Tu ouvir uma história de sucesso de uma pessoa é muito legal, é legal para te inspirar, mas não quer dizer que tu vai seguir o mesmo passo daquelas pessoas. Não, eu vou só os 10 passos que aquele cara seguiu que eu vou ficar milionário. Não, a chance de tu fracassar vai ser muito grande. Agora, se eu disser para ti, olha só, cuidado com o teu... não cria um projeto, não se apaixona por uma ideia, não faz um projeto assim, 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 e tu vai... Não, Flávio, vai ser bobagem, eu vou fazer desse jeito que tu está fazendo, vai dar tudo errado. Então, é muito importante a gente saber que a chance de um fracasso ser replicável é muito grande. Aprende com as pessoas, pergunta para as pessoas como... Flavinho, eu tô te escutando, a tua imagem tá cortando. Eu vou pedir pro pessoal aí se eles estão enxergando bem, se eles estão escutando. Se picotar aí, vocês avisem, tá? Que eu repito tudo de novo, que eu não tenho problema nenhum de falar. Tá picotando um pouquinho aí. Tá, a minha internet hoje, assim, a net aqui tá em casa é um fracasso completo, tá? Então eu só posso dizer também, tá complicado. Mas é muito importante essa ideia de a gente entender que uma startup é um fracasso, né? É um fracasso que tá para acontecer. Então a gente, assimilando essa ideia de que isso vai acontecer, a gente tem uma chance muito legal de entender como é que funciona o processo de uma startup, né? De que tu vai testar uma ideia, tu vai validar uma ideia, e aí a partir disso tu encara isso de uma maneira diferente, tu consegue criar experimentos e de pouco em pouco tu ir aprendendo até encontrar o caminho certo de seguir. Certo. É isso aí. Vamos ver se agora vai estabilizar aí. O pessoal tá falando que tá picotando. Eu tô simplesmente do lado do meu roteador, só para vocês verem como não tem o que fazer. Eu tenho 300 mega de internet e ainda assim fica picotando a internet. É inacreditável, né? É incrível. Já deu uma melhorada agora, Flavinho. Flávio, o que é fracassar de forma inteligente? Como seria isso, Flávio? Bom, indo nessa linha que eu falei, né? De sabendo que uma startup, sabendo que uma ideia que tu tem, ela tem uma chance grande de fracassar. Fracassar de uma maneira inteligente é de saber, primeira coisa, é de saber que tu vai fracassar. Então, ok, eu vou fracassar nessa ideia. A chance de ela dar errado é muito grande. Como é que tu vai fazer, então, um fracasso inteligente? Sabendo que eu vou fracassar, eu vou escolher até onde eu vou para fracassar. Então, é aquela coisa assim, em vez de tu gastar 10 mil reais para tu desenvolver um aplicativo e fracassar, tu vai ter uma queda de 10 mil reais, tu pode validar essa ideia com 100 reais, 50 reais, 500 reais, vamos jogar um valor um pouco mais alto aí. Pô, 500 reais é aceitável para ti? Ah, não, beleza, é aceitável. 100, é muito caro. Beleza, com 100 reais tu já consegue testar uma ideia, tu consegue ver se aquela tua ideia vai fazer sentido ou não. Então, é muito importante quando a gente fala de fracassar com inteligência isso. É tu saber até onde tu vai aprender para tu ter o mesmo aprendizado que tu teria se tu gastasse mais dinheiro. Fracassar de uma maneira inteligente é isso. Em vez de tu vai ter as mesmas lições se tu fracassar com 100 reais do que se tu fracassar com 50 reais, 50 mil reais, 10 mil reais. E é isso que a gente tem que ter em mente. A gente precisa aceitar o fracasso para entender que as coisas vão funcionar assim e é para a gente se preparar da maneira correta. Certo. Eu anotei aqui 5 tópicos, 5 razões do fracasso. Vamos lá. Que tu falou na RD e aquilo ficou marcado para mim, tá? Que Legal. É muito plano e pouca ação, Flávio. Fala um pouquinho sobre isso. Muito plano e pouca ação. Isso é um erro muito clássico de todo empreendedor, né? É aquilo que a gente sempre fala assim, é tu planejar todo o teu projeto, tu vai lá e detalha o teu projeto de toda forma possível, assim, então vou fazer aqui um cronograma incrível, onde daqui a um mês eu vou fazer isso, daqui no segundo mês eu vou fazer isso, no terceiro mês eu vou começar a avisar clientes, no quarto mês eu vou estar já faturando não sei quantos milhões, e tu cria um plano maravilhoso que vai do ponto A ao ponto B, e tu simplesmente acredita nesse plano. Só que o que vai acontecer na realidade? No segundo dia que tua empresa está funcionando, tudo vai mudar, completamente, vai mudar tudo. Vamos imaginar agora a situação que a gente está vivendo, né? Imagina um cara que é um empreendedor, que ele criou todo o plano dele lá atrás, da startup dele. Ah, minha startup vai ser maravilhosa, vai ajudar as empresas aéreas a revolucionar o mercado da aviação agora. E vem o coronavírus e simplesmente mata completamente as empresas aéreas, mata todo esse mercado que está acontecendo. Esse cara, certamente, se criou um plano, né? uma ideia de um plano maravilhoso que vai do ponto A ao ponto B, ele vai fracassar, ele já gastou toda a energia num negócio que não faria sentido nenhum. No segundo dia que o coronavírus, que a gente entrou em quarentena, as coisas mudaram completamente e tu não tem como prever isso, né? Então, essa ideia de tu ter muito plano e pouca ação,
É justamente isso. É tu planejar demais, em vez de tu ir para a rua e falar com o teu cliente, entender o que está acontecendo, tentar validar a tua ideia para ver se aquela conceito que tu tem, se aquela hipótese que tu criou, ela realmente faz sentido. Muito plano e pouca ação é justamente isso. E agora eu tava pensando aí, porque eu pergunto para muitas pessoas assim, tu validou teu MVP? E as pessoas me dizem sim. Ah, mas tu validou com quem? Ah, eu validei com meu amigo, com a minha vizinha, com... Cara, tu ganhou dinheiro com isso? Não, não ganhei, cara. Eu só apresentei minha ideia. Então, tu não validou teu MVP. Porque validação do MVP é dinheiro no bolso. É Exatamente. a pessoa comprar a tua ideia. Então, as Exatamente. pessoas têm que saber que MVP, sem dinheiro no bolso, não está validado. Tu tem que achar mais 500 pessoas lá que realmente, nem que elas se dão R$ 1 nesse momento, mas elas precisam comprar a tua ideia. Com Isso é certeza. validação, né, Flávio? Com Vamos lá certeza. para o segundo tópico aqui que eu botei: paixão cega pela ideia. Que isso é o que mais a gente enxerga, né? É o que a gente mais enxerga, é inacreditável. Eu faço mentoria direto no Tecnopuc aqui em Porto Alegre, eu acho que o pessoal deve conhecer, que é o Parque Tecnológico aqui de Porto Alegre, um dos parques tecnológicos de Porto Alegre. E eles têm um programa que se chama Startup Garagem, e ele é muito legal porque vem várias pessoas lá com ideias, né, para tentar montar sua primeira startup baseada nessas ideias. Então é como se fosse um grande programa assim, de capacitação para essas empresas. E eu sou o cara sempre que dá as primeiras palestras, então o cara que chega assim, quando a galera tá muito crua. E é muito legal porque quando eu falo da paixão pela ideia, tu nota assim que a galera dá aquela murchada, porque todo mundo é apaixonado pela ideia. Porque quando tu vai para um programa como esses, né, de capacitação, tu vai para o Startup Weekend, tu vai com uma ideia na tua cabeça porque tu tá apaixonado pelaquela ideia. Não, essa ideia vai revolucionar o mercado, essa ideia vai ser incrível, essa ideia vai ser maravilhosa. Eu vou até falar em voz baixa quando eu falar para as pessoas, para ninguém ouvir minha ideia, porque senão alguém vai roubar minha ideia e eu vou perder todo esse dinheiro. E é muito errado quando tu faz isso, porque quando tu tá extremamente apaixonado pela ideia, tu envolve uma coisa que eu acho fundamental, que é um dos erros mais comuns que a gente tem, que é a emoção. Quando tu envolve emoção com o teu negócio, a chance de tu ter uma viés enorme vai ser muito grande, né? Então, o que vai acontecer, por exemplo? Tu começa a criar o que eu chamo das lógicas absurdas, né? Então, uma das ideias da lógica absurda é assim: o mercado que eu vou entrar aqui, ele é um mercado bilionário. Logo, eu vou ficar rico, porque, tipo, é um mercado bilionário, eu vou entrar ali e vou pegar uma fraçãozinha desse mercado e vou ficar rico. Cara, não. É um mercado bilionário, mas não quer dizer que eles vão comprar o teu negócio. Eu vivi isso, né? No meu negócio, quando eu criei um projeto lá no ano de 2010, que era um mercado, para o mercado da construção civil. Em 2010, esse mercado era o mercado mais bilionário do Brasil, assim, tava saindo em tudo que era matéria, assim, nos jornais, em revistas, falando que o mercado da construção civil está bombando, todo mundo vai ficar milionário, todo mundo vai ganhar dinheiro, compra imóvel. Eu falei assim, cara, esse é um mercado que está extremamente carente de tecnologia, eu vou criar uma solução para eles entrarem na internet, para venderem pela internet, e não tem como dar errado. Até que deu errado, porque eu estava totalmente apaixonado pela ideia, achando que, enfim, é um mercado incrível que vai todo mundo comprar de mim, e ninguém comprou de mim, e aí, o que aconteceu? Eu não aceitava essa ideia que tinha dado errado, entendeu? Eu estava tão apaixonado por aquilo que eu não desapegava da ideia, eu não desapegava. Tava tudo dizendo assim, cara, isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado. Tá ali, ó, ninguém tá comprando, ninguém tá acessando o teu site. Não, mas é que é só mudar a cópia, é só mudar o texto lá, é só mudar não sei o quê, é só mudar o botão que vai dar tudo certo. Não, cara, eu tava tão apaixonado pela ideia que eu fiquei completamente cego para as coisas que estavam evidentes na minha cara. E o que acontece nessa situação? Tu vai cavando um buraco cada vez maior, 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 até que eu já tinha gastado 50 mil reais, já tinha perdido toda a minha poupança que eu tinha investido na minha empresa, para chegar àquela conclusão que eu podia ter chegado lá atrás com 100 reais, 200 reais, 500 reais. Eu não precisava ter perdido 50 mil reais para chegar à conclusão que eu cheguei. Tudo É porque eu que, estava na apaixonado. verdade, hoje tu não tem dados sem comprovação sem dados, né? Tem que ter Exato. dados para analisar esses dados e aí comprovar. Tu não pode se apaixonar pela ideia Nunca. nunca, né? Isso eu Galera, aprendi também. galera, quem está assistindo, se vocês se apaixonarem pela ideia de vocês, eu vou aí puxar o pé de vocês, porque vocês não podem se apaixonar nunca pela ideia de vocês. Primeira coisa que vocês têm que ter eu sempre digo assim,
A diferença entre paixão e entusiasmo, tá? O que, que é aquilo? Assim, mas as pessoas dizem que eu tenho que ter brilho nos olhos. Cara, legal, tu tem que ter brilho nos olhos, mas tu tem que estar entusiasmado pela tua ideia. O que significa isso? Entusiasmado é o seguinte, tu tá super com brilho nos olhos, tudo legal, show de bola, mas quando os dados começam a mostrar que a tua ideia não tá legal, tu dá um passo para trás. Opa, beleza, então eu vou pivotar, vou tentar outra coisa, show de bola. Agora, se tu tá apaixonado pela ideia, as coisas vão estar dizendo assim, cara, tua ideia vai dar errado. Tu... Deixa que eu sei que eu tô fazendo, cara. Eu tô no mercado há tanto tempo, eu sei que eu tô fazendo. Tu tá apaixonado pela ideia, tu não aceita um não como resposta. E isso vai fazer o quê? Vai fazer tu fracassar de uma maneira catastrófica, pode ter certeza. É isso aí. Olha só, tem a Léo aí, uma ilustre, uma pessoa ilustre aí acompanhando nós. Tudo bem, Eleonora? Tudo bom. Então Gente tá, mas a Leonora palestrou lá no RD Santos. Foi ela que me falou de você, sabia, Flavinho? Eu fiz uma live com ela e ela me disse que tu era muito gente boa. Eu disse, então tá, então eu quero o Flavinho nas minhas lives. Show de bola. Ai, deixa eu ver, Vanessa. Assim são as relações entre pessoas também. Exatamente, exatamente. Gente, vamos lá pela terceira, então, que é nunca houve plano B, né? Tem tudo a ver com aquele nosso conceito que a gente falou do muito plano e pouca ação, né? Que é justamente isso, assim, tu cria um plano do ponto A ao ponto B e tu não pensa nas coisas que podem dar errado, tu não pensa de antemão nas coisas que podem dar errado e aí tu simplesmente segue cegamente aquele plano e tu chega à conclusão que tu fracassou de uma maneira catastrófica, porque tu gastou toda a tua energia, tu seguiu, mas eu segui o plano que é maravilhoso, que eu validei com o meu professor do MBA. Cara, uma startup, uma ideia, um projeto de inovação não funciona desse jeito. Tu vai ter que validar ele, tu vai ter que fracassar ele várias vezes durante o tempo para aprender e pivotar e seguir caminhos diferentes. E é assim que uma ideia, assim que um negócio de sucesso, digamos assim, ele vai funcionar. Ele vai ser, são uma série de fracassos que tu vai tendo, que tu vai aprendendo, tu vai corrigindo o rumo, e é assim que a gente tem que entender como é que funciona um projeto inovador, como é que funciona um projeto de qualquer natureza, podemos dizer assim, né? Então, um projeto pessoal, um projeto de vida teu, ele vai funcionar assim. Tudo vai dar, em algum momento as coisas vão dar errado, tu tem que estar pronto para saber para que caminho seguir. Então tu tem que estar planejando já aquela coisa, tu tem que ter pelo menos um plano B para tu seguir, para tu poder saber qual é o teu plano de contingência caso tu tenha algum problema, né? Então isso é muito comum de acontecer. Eu dou um exemplo, tá, Kátia, que eu acho que é muito legal da gente, poder falar, que foi nesse meu projeto, quando eu criei esse meu projeto, né, esse meu sistema lá para construção civil, o meu plano de vendas ele era maravilhoso. Eu tinha criado todo um plano de vendas que eu ia enviar um folder para os meus clientes, toda uma coisa maravilhosa, cheio de brindes e tudo mais. Era uma coisa toda diferentona assim que eu ia mandar para meus clientes. Eles iam receber aquele folder, né, pelos correios, com uma cartinha escrita à mão e tudo mais. Toda aquela maluquice que a gente faz assim para chamar a atenção do cliente. Depois que eles recebessem aquele material, uma semana depois eu ia ligar para eles, né, e falar: ô, Fulaninho, tudo bem? Aqui é o Flávio, olha que bacana, tu recebeu nosso material? Recebi, show de bola, podemos marcar uma reunião? Então, na minha ideia, ia funcionar perfeitamente, né, porque eles iam receber o folder, ia ser uma coisa que ia chamar a atenção deles, ia abrir uma janela para eu poder ligar para eles, poder conversar e marcar uma reunião, fazia todo sentido. Foi até um amigo meu publicitário que deu essa ideia, eu achei fantástico, né, show de bola. O que aconteceu de fato nesse meu plano maravilhoso? Quando eu mandei os folders para eles, né, quando eu mandei pelos correios a coisa maravilhosa para eles, foi numa sexta-feira, eu voltei para casa feliz da vida, já pensando como é que eu ia ligar, como é que ia ser toda a função daquelas. Na segunda-feira, os correios entraram em greve. Ou seja, os correios entraram em greve, todo o meu plano maravilhoso de vendas foi por água abaixo. Simplesmente ninguém começou a receber o meu material, ninguém recebeu o material, porque foi aquela greve assim que parou o Brasil. Sabe, foi uma coisa maluca que aconteceu lá no ano de 2011 e os correios simplesmente não funcionaram e todo o meu plano de vendas foi por água abaixo. O que aconteceu? Eu comecei a ligar para as pessoas, né? Tipo, Flaninho, tu recebeu nosso material? Não, não recebemos. Eu posso falar com o teu chefe? Não, ele está em reunião. Tu não consegue falar com ninguém, porque ninguém te conhece, tu vira simplesmente um telemarketing, tá tentando falar com as pessoas. E daí eu descobri uma segunda coisa maravilhosa do meu plano perfeito, que eu não tinha parado para pensar também como plano B, que é, se tem uma coisa que eu odeio, vocês estão vendo que eu falo bastante, tá? Mas se tem uma coisa que eu odeio fazer, é falar no telefone. Eu odeio falar no telefone. Quando uma pessoa liga para mim, a primeira coisa que é muito mais fácil. Ih, tá caindo, Flavinho. Vamos esperar estabilizar um pouquinho aí, tu repete. Tá, beleza.
Ó, Funcionou? o áudio tá bom, só tá picotando a imagem Tá, mesmo. Se beleza, quiser tranquilo, continuar. beleza. Então, a coisa que eu mais odeio é falar no telefone. E eu odeio falar. E todo meu plano de vendas era o quê? Falar no telefone. Então, olha só que legal. Eu criei um plano maravilhoso lá atrás, que dependia dos correios, dependia de eu falar no telefone, que deu tudo errado. E quando eu me dei conta disso, cara, já era tarde demais, porque eu não tinha como pivotar o meu projeto de vendas, porque eu já tinha gastado dinheiro, eu tinha gastado energia. Chegou ao ponto que eu já estava simplesmente mandando meus clientes longe. Assim, eu ligava assim, o cara já dizia que não queria falar comigo, já quase xingava ele, já não aguentava mais, porque eu não sabia falar no telefone e os correios não me ajudaram. Então, todo o meu plano, que é maravilhoso, que eu criei lá atrás, que era perfeito, né, que era maravilhoso, plano pessimista, otimista, realista, fiz todos esses cenários, deu errado porque eu não tinha um plano B, uma situação para me adaptar caso a coisa não funcionasse. Triste, né? Pra tu ver como que funciona, né? Eu É, falei a inteiro nesse vida, momento. a vida prega surpresas e eu acho que agora, nesse momento, tem muito empresário sendo pego de surpresa, né? Muito, Tendo que muito. ir para o digital, tendo que se adaptar a esses modelos ágeis, né? Uhum, Metodologias ágeis. Tem muito empresário que eu atendo, que eu dou consultoria em marketing digital também, que não sabe trabalhar com Scrum, não sabe trabalhar com Trello, uhum, não sabe fazer uma live. O que eu uso para fazer uma live, Kat, me ajuda. aham, Então, eu acho que isso serve para todo mundo, né? Eu acho que a com gente certeza, sempre tem que ter um plano B. A gente com certeza. sempre tem que estudar, porque tu não sabe o dia da manhã, Eu né, acho muito Rodrigo? legal essa questão do coronavírus, eu acho muito interessante, né? Esses dias eu vi uma chargezinha, eu achei, e ela é bem realidade, né? Ela é uma brincadeira, mas é uma realidade, que o coronavírus foi o principal fator de transformação digital das empresas. Né? Porque agora está todo mundo tendo que se obrigar a trabalhar de home office, tá todo mundo que se obriga, as lojas estão tendo que entrar no mercado de e-commerce, está todo mundo tendo que migrar para o digital de alguma forma, coisas que talvez se eles tivessem sem o coronavírus, eles demorariam 10 anos, 5 anos para fazer essa migração. Então vai ser uma transformação bem interessante a gente poder acompanhar aí. E que legal que a maioria das empresas estão conseguindo se adaptar a essa realidade, né? É verdade. Porque não é só o Brasil, né? Fora do Brasil, o pessoal ainda já está mais acostumado com a tecnologia e usam mais. Mas no Brasil ainda o médio e pequeno empreendedor está precisando muito dessa ajuda e de conversar com eles realmente. Por isso também que eu vim trazer esse tema que é muito importante, que é fracasso. Com Para certeza. eles entenderem que se fracassar não é ruim. Que eles Exatamente. vão aprender Exatamente. muito com isso, né? Com E certeza. Não pode aí ser traumático. isso, o fracasso vai forçar eles a aprender algo novo. E aprender algo novo é muito bom para tudo, para todos, Com né? certeza. O fracasso, na verdade, ele traz um dos ativos mais importantes que a gente pode ver do empreendedor, que é a experiência, né? É a experiência mais crua possível, mas que é um fator de aprendizado muito importante. A partir do momento que tu teve experiência a partir do fracasso, a chance de tu cometer aquele erro novamente é muito baixa, porque tu já sentiu na pele a dor que é aquele fracasso, então tu não vai repetir. Então a gente sempre fala assim, né? Eu costumo dar as palestras, falo de fracasso para as pessoas, eles falam, ah, legal, Flávio, legal, beleza. Eles vão lá e cometem os mesmos erros que eu cometi. Mas é a partir do momento que eles cometeram aqueles erros, entenderam e falaram, ah, o Flávio realmente falou que não era para ter só apaixonado pela ideia. Mas a partir do momento que ele vivenciou aquilo, certamente ele gerou um aprendizado que ele não vai esquecer nunca mais. É muito, muito forte isso, com certeza. E às vezes as pessoas levam do lado profissional, ai, porque eu fracassei a empresa e tal. Mas será que nem um dia na tua vida pessoal tu não fracassou com alguma coisa, Não tem né? como, né? É Não impossível, é tem impossível. como. Então, de repente, o pessoal separa muito isso, mas isso tá unido, tá junto aí, né? Eu tenho Exato. duas frases aqui que eu peguei das tuas apresentações da Clarice, que eu adoro, a Clarice Lispector também, que uma diz assim: com os limões que a vida joga, eu faço uma limonada, né? Essa é uma frase de piada, tá? Só para deixar claro, pessoal, porque é só um momento de deboche que eu brinco, que todo mundo usa a frase da Clarice Lispector na internet, então eu peguei essa frase que é a mais padrão de todas e brinquei na slide, Que mas eu que na vi lá verdade, no, isso, mas é que não ela deixa de ser tem, uma verdade, né? Porque exatamente, ela exatamente, fala que o fracasso, ela falou, o sucesso inspira e o fracasso ensina, né?
Exatamente, exatamente. Isso na verdade, é a frase assim que eu geralmente termino as palestras, porque eu acho que é a principal mensagem que a gente tem que ter, né? É muito legal a gente ouvir histórias incríveis de sucesso, né? Pô, vamos ver como é que é a história da empresa tal, como é que é a história do grande empreendedor lá tal, que fez tal coisa. Pô, é muito legal, inspirador tu ouvir e saber, pô, eu posso ser que nem aquele cara. É muito legal. Só que mais legal ainda é tu ouvir os fracassos daquela pessoa. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, tu quebra uma barreira completa do super-herói, que eu acho que é uma coisa fundamental que a gente tem que ouvir das pessoas. A gente tem que ouvir que as pessoas são falíveis, a gente tem que ouvir que as pessoas também podem errar, porque a partir do momento que elas se tornam humanas, elas se tornam muito mais acessíveis pra gente, né? De saber que, por exemplo, um Abílio Diniz, que é um cara multimilionário, saber que aquele cara, de repente, quase quebrou o Pão de Açúcar por algum motivo, cara, isso torna uma pessoa muito mais interessante pra gente entender. Saber que ele é um cara que tem grandes decisões, mas ele é um cara que ele errou também. Poxa, que legal, ele é humano que nem eu. Isso é super importante. E a outra coisa, né, que eu acho legal da gente pensar nessa fase também, é a ideia de que o fracasso ensina. É justamente isso que a gente está falando aqui. O legal é a gente ter essa história do sucesso para inspirar a gente, mas o que realmente vai gerar aprendizado, o que realmente vai gerar algo interessante para a gente aprender, é o fracasso. É aí que vem as lições. É muito mais fácil a gente aprender o que não fazer do que aprender o que fazer. Porque num projeto de inovação, a gente não sabe o que tem que fazer. A gente vai aprender exatamente o que não fazer, batendo muito a cabeça. E a inovação, ela pode vir de algo muito simples, né? Exatamente. E as pessoas complicam e acham que é um bicho de sete cabeças que, como que eu vou usar inovação na minha empresa? Começa pelo básico, né? Começa pelo básico. Que é aprender alguma ferramenta e testar. Não tem. Testa, exatamente. Se der errado, beleza, deu errado, aprendeu, né? Exatamente isso. Tá, Flavinho, vamos lá. Não escutei o mercado. Que isso, Outro às vezes, problema. o mercado tá aí te dizendo e a pessoa tá teimando com o mercado, né? Sem dados, sem pesquisa, sem ir realmente testar. É o cara que foi abrir lá um negócio para o mercado da construção civil, sendo que não conhece absolutamente ninguém do mercado da construção civil, simplesmente leu uma reportagem que era o mercado milionário e falou, vou abrir o meu sistema lá, porque eu vou ganhar muito dinheiro, porque é o mercado milionário. E é justamente isso. Não ouvir o mercado. Em nenhum momento, quando eu enfim, falava com algumas pessoas sobre o mercado e tudo mais, nunca falei com construtores de verdade, sempre falava com algumas pessoas aleatórias. As pessoas diziam assim, cara, tá, mas tu conhece alguém do mercado? Como é que tu vai chegar nesse pessoal? Como é que tu vai falar com um construtor? Não, cara, deixa que eu vou botar na internet e vai se vender sozinho, porque o produto é tão bom que vai se vender sozinho. Nada se vende, nem Coca-Cola se vendem sozinho, tá? Lembra que a Coca-Cola gasta bastante em marketing para lembrar a gente que a gente tem que beber Coca-Cola, né? E tem gente que nem gosta de Coca-Cola ainda isso. Mas é muito importante a gente saber, pessoal, que o mercado é que vai guiar o que a gente tem que fazer ou não. Então não adianta tu lançar um aplicativo maravilhoso que vai fazer 1000 coisas se as pessoas não estão dispostas a pagar ou simplesmente a usar o teu sistema, né? Então a gente precisa identificar problemas reais que as pessoas têm para justamente oferecer soluções que atendam esses problemas, né? Então a gente tem que sempre pensar primeiro em problemas para depois oferecer soluções e não pensar em soluções para depois tentar descobrir se a solução resolve um problema. Isso é muito importante. A gente tem a mania principal de pensar primeiro na solução, no aplicativo, no site, no sistema, para depois descobrir que aquele sistema que a gente criou não resolve o problema de ninguém. E eu vou dar um exemplo muito simples, Kátia, que eu acho que é legal, só para ilustrar, que eu uso muito lá nas mentorias que eu falo. Eu acho que no Startup Weekend deve ter acontecido bastante também. Um tipo de projeto que as pessoas mais falam é: vou criar um aplicativo de caronas, porque é um aplicativo que faz todo sentido, um aplicativo de caronas, tipo um Uber, mas que é mais barato, que as pessoas podem dar carona, legal. E as pessoas começam a falar, não, porque é um aplicativo que vai pegar todo por geolocalização e vai gerar uma não sei o que, funcionalidade, vai ter pagamento. E tu, cara, tu já está pensando na solução. Primeiro descobre se as pessoas querem aplicativo de carona. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, cria um grupo no WhatsApp, joga um monte de gente dentro e vê se as pessoas estão dispostas a dar carona uma para as outras. Ah, não, mas isso não é um sistema. Está validando um problema, né? Se as pessoas realmente dentro daquele grupo quiserem começar a se dar carona,
pô, tu tem ali uma situação interessante. Agora, é muito mais fácil tu pegar um grupo no WhatsApp e transformar num aplicativo do que tu começar por um aplicativo e descobrir se as pessoas querem carona efetivamente. Então é isso que a gente tem que pensar. Eu dei um exemplo bem simples, mas a gente tem que pensar primeiro. Vamos descobrir quais são os problemas que o mercado tem, vamos escutar o mercado e descobrir quais são as variáveis, as nuances que tem nesse mercado, que a gente pode usar ao nosso favor e aí sim oferecer uma solução que faça sentido para eles. E hoje eu acho que passa muito da pequenas coisas, né? Coisas simples. Então, hoje eu, como empresária, o que que eu posso fazer para aquela pessoa que está em casa confinada, que está na quarentena, aquele senhor e aquela senhora, o que que o meu produto pode oferecer além? Às vezes, não é nem o produto, mas se tu mandar uma cartinha, se tu inovar, mandar uma mensagem, ou uma mensagem de voz até, porque está muito em alta, né? Hoje já tem várias coisas que estão vindo por voz, e a tendência é ser por voz, né? Tudo. Então as pessoas às vezes querem escutar uma palavra. Porque ficam sozinhas ou ficam ali confinadas, olhando televisão e pensando que a vida acabou, que não tem mais nada a fazer, né? Então, eu acho que são pequenas coisas que o empresário ele pode fazer se ele não está acostumado. Uma coisa também é o empresário antigo escutar as crianças, né? Porque hoje as crianças dizem muito, né? Crianças de 7, 8 anos, elas já têm uma outra visão de negócio, elas já têm uma outra visão. E eles vão ser nossos futuros consumidores. Querendo ou não, a gente tem que escutar essas pessoas, sim. Com certeza. Não, e é super importante, né? Isso que tu comentou agora. Tu falou uma coisa que tem tudo a ver com inovação que a gente precisa lembrar, né? Essa ideia de tu gravar uma mensagem, tu mandar uma mensagem personalizada, por exemplo, o cara tá vendendo. Quantas pessoas estão vendendo hoje? Restaurantes estão vendendo produtos, né? Almoço, janta, lanches e tudo mais. Até a maioria, o iFood hoje está bombando, né? Como a gente sabe. Então, o que tu vai fazer para se diferenciar disso? Isso é inovar, né? Tu criar uma solução para tu testar. E eu sempre brinco assim, cara, testa, vai lá e testa. Tem uma ideia assim, eu vou criar um bilhetinho personalizado no nome da pessoa e vou mandar. Testa e vê o resultado. Vê se as pessoas postam na internet. Vê se... Olha só, a gente está falando de soluções que nem são tecnológicas. A gente está falando de uma coisa super simples que pode ser testada. E isso, o que pode ser? Vai dar errado, vai ser um fracasso. Beleza, ninguém postou. Beleza, vamos tentar outra coisa. Mas não vai ser uma coisa que vai gerar um fracasso maravilhoso, imenso, que vão postar na internet e vão dizer, olha que coisa horrível que as pessoas fizeram. Não, vai ser um fracasso que simplesmente tu aprendeu bem. Bom, desse jeito não funciona, vamos tentar de outra forma. Vamos tentar criar uma mensagem em vídeo, vamos tentar criar uma mensagem em áudio, vamos tentar criar um bilhetinho diferente, com escrito à mão, de repente, com um desenhozinho. Qualquer coisinha simples que vai fazer para se diferenciar, vai gerar uma experiência de cliente diferente, uma experiência de usuário diferente. Isso é uma coisa que faz muita diferença, né, para se a gente quer inovar. Hoje a gente está tendo, a maioria das empresas estão tendo uma disputa muito grande, né, de atenção dos usuários, seja e-commerce, seja restaurantes, enfim. Então tu tem que pensar em pequenas coisas que tu pode gerar uma experiência legal no teu cliente e essas pequenas coisas vão surgir como? Experimentando, fracassando, aprendendo, tentando novamente. E é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de experimentação e a gente precisa ter essa visão de que isso faz parte de qualquer negócio. A gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de restaurante, a gente está falando de empresas de vestuário, de varejo, supermercado. Todo mundo pode criar uma experiência diferente. É só experimentar. É só tentar algo novo e tentar e aprender. Eu não sei você, mas o que que eu faço? Quando eu vou comprar um tênis, vou comprar qualquer algo na internet, eu vou lá antes e olho, pesquiso sobre o produto, né? E depois eu vou ver, ou eu compro na internet, eu vou até uma loja local para fazer a compra, né? Efetuar a compra. Mas as pessoas não estão se tocando que a gente gosta de saber como aquele produto foi criado. E se ele realmente é bom. E hoje vai vender quem realmente mostrar um produto de qualidade. Não vai ser mais a marca X e a Y que vai vender. E sim o produto ter qualidade. Não sei se tu concorda comigo. Concordo. Eu acho que é justamente isso, né? A gente precisa ter muito essa visão de ter um produto de qualidade, gerar uma experiência de usuário, de cliente, na verdade, né? Muito importante. E tudo isso que a gente está falando aqui se resume ao quê? Experimentar. Tem que experimentar, não importa em que setor tu trabalha, tu tem que experimentar coisas novas, tu tem que tentar inovar
Isso é o que vai fazer a diferença e as pessoas precisam compreender isso como uma coisa que vai gerar algum valor, né? Porque a partir desses experimentos, tu vai gerar aprendizado, tu vai aprender formas diferentes de oferecer teu produto e de repente tu vai achar uma coisa que vai ser única tua, que nenhum outro vai conseguir copiar, mas isso só vai vir com essa bagagem de fracassos que tu vai ter nos teus experimentos. Verdade, né, Flavinho? Vamos para a próxima, então. Vamos. Percepções versus realidade. Essa dói também, né? Isso tem, se vocês forem ver, é tudo meio misturado, né? É tudo meio parecido. E tem muito a ver com essa ideia de que o que tu acha com o que realmente é, né? Então, falando no meu projeto especificamente, né? Eu sempre planejei a ideia do vou vender para esse mercado, que eu vou ganhar muito dinheiro nesse mercado da construção civil, que eu vou no mercado bilionário, tal. Só que eu nunca parei para entender exatamente quais são as pequenas realidades que tem nesse mercado, né? Então, por exemplo, eu sempre parti do meu princípio, do meu projeto, que o meu projeto ia se vender sozinho pela internet, que não ia ter nenhuma burocracia, né, não tinha que ter contrato, coisa tudo mais. Qual era a primeira... Isso é o que eu achava, né? Minha percepção do mercado era essa. Qual era a realidade? O mercado da construção civil sempre quer trabalhar com contrato. Então, os únicos clientes que eu consegui falar para tentar vender meu produto, eles falavam, cara, se não tem contrato, eu não vou assinar contigo. Meu Deus do céu, lá vou eu desesperado tentar fazer um contrato com o advogado para depois, obviamente, receber um não também, né? Então tu vai atrás e descobre também que não existe. Mas isso é só um exemplo, né? A gente tem muito essa ideia de ter uma percepção, né? E tem muito a ver com a paixão da ideia, de tu criar uma ideia, um mundo ideal de como é que teu projeto vai funcionar, que é a tua percepção, e tu não para entender qual é que é a realidade, quais são os dados que a realidade está te dando, o que as coisas estão te mostrando, o que os teus clientes estão te dizendo. E a gente tem que se ater a isso. O que o nosso cliente efetivamente está desenvolvendo, está querendo se mostrar. Para justamente aquilo, tu tem que pensar no problema para depois pensar na solução. E não pensar na solução para depois pensar no problema. E é isso que as pessoas costumam fazer, é pensar primeiro na solução, né? Que gera uma chance de fracasso muito grande. Isso toda startup faz, não adianta. Toda startup é apaixonada pela ideia, toda startup começa pensando na solução. E o que a gente tenta fazer com a nossa experiência, né, Kátia, é justamente mostrar, cara, primeiro problema, depois experimenta esse problema das melhores formas possíveis para tu entender se aquilo faz a verdade, é efetivamente um problema factível de ser proposto uma solução, e aí sim tu vai experimentando, testando, aprendendo, fracassando, de maneiras infinitas até tu chegar numa solução que realmente vai agregar valor ao teu cliente. E é bem isso, né, Flávio? Às vezes a pessoa tem um dinheirinho lá que ela guardou a vida inteira e ela vê que o mercado tá vendendo muito daquilo. Aí o fulano abriu tal coisa e deu certo. Então eu vou pegar esse meu dinheirinho que eu guardei a vida inteira e vou aplicar nesse negócio porque eu acho que vai dar dinheiro. E não Exatamente. analisa os dados novamente, não faz não faz o MVP direito funcionar, e aí chega mais adiante e se ferra, né? Que é Exatamente. a parte que as pessoas têm que começar a virar a chavezinha, que é o mindset das pessoas mesmo, né, Flavinho? Com certeza. E tem uma outra coisa que eu lembrei agora que eu falo bastante nessa questão da diferença de percepção e realidade, que é um conceito que a gente utiliza muito quando a gente tenta vender alguma coisa, né? A gente nunca pensa em criar uma experiência única para o nosso usuário. E a gente só vai criar uma experiência única se a gente conhecer o mercado, né? Então a gente tenta falar assim, não, porque o nosso produto tem muita qualidade, o nosso produto tem baixo custo, o nosso produto não sei... E quando tu fala qualidade e baixo custo, o que significa qualidade e baixo custo? São conceitos relativos, conceitos que para cada pessoa vai ser diferente. Baixo custo para ti vai ser uma coisa, baixo custo para mim vai ser outra coisa, baixo custo para a Vanessa vai ser outra coisa, vai ser para todo mundo vai ser uma visão diferente. Como é que eu vou falar então que eu vou vender a baixo custo? Não, tu não pode vender algo que é relativo. Tu tem que entender exatamente o que é o teu mercado, o que realmente agrega valor para aquele teu cliente, e aí, a partir disso, tu oferece a solução correta. E tu só vai chegar a essa conclusão fazendo o quê? Experimentando, fracassando. E eu repito isso porque tem que entrar na cabeça das pessoas de verdade. É bem isso, né? É aquela história que tu estava falando da diferença do entusiasmo e da paixão, né? Como Exatamente. é importante ver muito bem essa diferença entre uma coisa e outra, né? Que o Exatamente. entusiasmo tu pode ter, é momentâneo, mas a paixão, ela
Ela move montanhas, que nem diz, né? Exatamente, exatamente. Né, o que eu sempre digo assim, tu não pode perder essa tua motivação, o teu brilho no olho de tentar fazer o teu projeto dar certo. Não é assim, vou fazer o meu projeto e vamos ver o que acontece. Não, não é isso. Tu tem que ter, tipo, um investidor, ele vai avaliar muito se tu é um cara super motivado, se tu tá disposto a dar, como é que eles, a skin in the game, né? Botar a tua pele em jogo, realmente botar a cabeça, baixar a cabeça e fazer o teu projeto dar certo. Mas eles também vão ver se tu não tá apaixonado pela tua ideia, porque daí vai fazer muita diferença. Se tu tá totalmente apaixonado pela tua ideia, a chance de fracasso vai ser muito grande, a gente já falou, né? Então tu tem que estar realmente com brilho no olho, mas tu tem que saber se a coisa não der certo, né? Tu tem que saber o momento de pular fora. A Vitória agora chegou ali para falar com a gente. Valeu, Vitória! Flavinho, tu abriu um negócio há um tempo atrás sobre animais. Gostaria que tu falasse um pouco sobre esse negócio que tu abriu de animais. Legal. Esse projeto se chama Bicharia, ele foi criado em 2012 e toda a história do Bicharia, na verdade, ela só foi possível graças a todos os meus fracassos anteriores. Eu gosto de falar isso com muito orgulho, porque eu sempre digo assim, se eu tivesse tido a ideia do Bicharia lá atrás, como o meu primeiro projeto, a chance de ele ter dado certo ia ser muito pequena. Porque eu ia cometer os mesmos erros que eu cometi, que a gente falou aqui, eu ia cometer no projeto do Bicharia. E eu ia perder a chance de ter um projeto muito legal e não ter tido a capacidade de botar ele no ar, porque eu ia ter uma série de problemas, enfim, esses fracassos todos que a gente comentou. O Bicharia, na verdade, ele era uma plataforma de crowdfunding, né, uma plataforma de vaquinhas online focada na causa animal. Eu lembro que eu conheci o pessoal do Catarse, que é uma outra plataforma de crowdfunding do Brasil. Algumas das pessoas eram aqui de Porto Alegre, e a gente começou a conversar. Que legal essa ideia de crowdfunding, é muito show. E a gente lá na empresa pensando de que a gente poderia fazer né, de produto, né? Já que o nosso produto já fracassado, o que a gente poderia fazer e tudo mais. Surgiram várias ideias que a gente testou e não deram certo. Até que chegou a ideia justamente, cara, por que a gente não pensa num projeto para ajudar os animais? O meu funcionário na época, o Marcos, ele recém tinha chegado na empresa, ele veio super depressivo, assim, cara, eu vi um carro parando na rua e o cara abriu a porta e botou um cachorrinho pra rua e, aquilo lá me destruiu, porque, cara, como é que pode alguém fazer isso com um animalzinho e tudo mais? Cara, vamos pensar em algum projeto para ajudar a causa animal e, cara, vamos, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Tivemos várias ideias, fomos pro quadro, rabiscamos várias maluquices, até que efetivamente a gente pensou, cara, um dos maiores problemas que as protetores, as ONGs têm, é que eles não conseguem juntar dinheiro, eles não conseguem ter um lugar onde eles possam juntar dinheiro, eles têm que ficar divulgando no Facebook conta bancária, de ficar aquela coisa completamente aleatória, tipo, as pessoas doam, eles não sabem quem é que doou, porque tu não tem que mandar comprovante, é uma coisa completamente inviável. E sabe, a gente não pega esse conceito que a gente descobriu, que se chama crowdfunding, e focamos na causa animal e vamos ver o que acontece. Pô, show de bola! Então a gente não caiu de cabeça no projeto, a gente ficou super empolgado com o projeto, mas a gente não foi de cabeça nele. A gente primeiro criou uma landing page, a gente criou uma para testar o mercado, né? Criou uma landing page falando do projeto, divulgamos para algumas pessoas, deixamos a coisa acontecer, definimos que se tivesse 100 pessoas que colocassem o e-mail delas lá, que estavam interessadas em saber mais sobre o projeto, a gente seguia adiante. Se não tivesse 100 e-mails, a gente tentaria pivotar, ou desistiria do projeto. Então a gente foi super empolgado com a ideia, mas a gente foi passo a passo para entender onde é que a gente estava pisando. Conversamos com muitos protetores, conversamos com ONGs, e olha que legal, quando conversa com as pessoas, eu lembro exatamente assim, eu falei com ONGs que os caras falaram, cara, que ideia genial, vai ser incrível, vai dar muito certo. E eu falei com protetores, falavam, Flávio, não vai dar certo, porque o ser humano não ajuda um ao outro, olha só quantos animais eu tenho, nunca ganhei um tostão, então ninguém vai doar para mim e tudo mais. E tu começa a entender, tá, mas por que ninguém doou pra ti? Não doam porque as pessoas não doam, Flávio. Mas por que não doa? É porque eu, sei lá, não tenho muitas pessoas para divulgar, eu não divulgo. Então tu começa a entender que, na verdade, não é porque as pessoas não doam, é porque a pessoa talvez não tinha a plataforma correta para divulgar aquilo. Então a gente lançou o Bicharia, a gente criou o primeiro projeto do Bicharia, que era um MVPzão mesmo, tudo manual, assim. A única coisa que funcionava automaticamente era a parte do pagamento, o resto era tudo manual. A gente botou no ar a primeira versão do projeto com 4 projetos. Eram 2 projetos de Porto Alegre, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro. Desses 4 projetos, 3 receberam financiamento, ou seja, no primeiro mês de projeto do Bicharia, eu já tive lucro, cara. Foi uma coisa mais louca do mundo, assim. Eu nunca tinha tido lucro num projeto de um produto que a gente tinha lançado. No primeiro mês eu já tive um lucro de, tipo, R$500, mas já era R$500.
E daí no segundo mês, depois de 4 projetos, né, começaram a vir, as pessoas começaram a falar do Bicharia, a gente saiu na mídia, foi muito louco, assim, a gente começou a sair na mídia sem ter investido nada em assessoria, porque as pessoas foram falando de boca a boca, foi falando de rede social, e daí, assim, de 4 projetos, a gente saltou para 8 projetos, depois para 12, depois para 16, e a gente viu que 16 era nosso teto, a gente não podia passar disso, porque a gente não ia dar conta. E foi muito legal que daí a gente conseguiu efetivamente ver que as pessoas entravam, doavam. Então, eu lembro até hoje uma protetora aqui de Viamão, aqui na região de Porto Alegre, né? Viamão é uma cidade aqui perto de Porto Alegre, que era uma protetora assim que ela nunca tinha recebido doação de ninguém, fora os familiares e os amigos dela. E quando ela botou um projeto no Bicharia, ela recebeu doação de São Paulo, doação de Salvador, doação do Rio de Janeiro, de Brasília. E ela me agradeceu assim, Flávio, tu não tem noção o quanto isso está mudando a minha vida. Eu estou recebendo pessoas que não me conheciam e estão doando para mim de uma maneira assim que elas falaram, cara, depois desse projeto do Bicharia eu vou doar, quero saber a tua conta que eu vou doar mensalmente para tu fazer o teu projeto dar certo. Então a gente conseguiu criar uma plataforma super simples, conseguir unir pessoas que eram protetores, né, que são as pessoas que colocam a mão na massa, que vão atrás, que vão resgatar animais, que têm abrigos, e pessoas que estão dispostas a doar para essas causas, para a causa animal, porque é uma causa que engaja muito. Isso é muito legal, assim, porque a partir do momento que tu vê o impacto que tu causa, né, num projeto como esse, é fantástico, né? Pô, tu vê que efetivamente está mudando a vida das pessoas, né? Tu criou um projeto que mudou a vida das pessoas e, cara, foi muito legal, assim. Tem histórias incríveis do Bicharia que eu sempre conto, assim, que tantos anos já passaram, mas que deram certo justamente porque é um projeto que engajou. Só para dar um exemplo assim de quanto foi legal esse tipo de coisa, tá? Eu me empolgo falando, tá? Desculpa. Não, pode falar. Uma das coisas mais legais do Bicharia que aconteceu foi que... opa, quase que eu cliquei para sair aqui. Foi que uma vez eu tinha um projeto que era de Petrópolis e ele recebeu uma doação da Fiorella Mateis, que era uma influenciadora, atriz da Globo, influenciadora, enfim. E quando ela mandou, assim, tu vê, assim, pá, Fiorella Mateis doou nesse projeto. Cara, primeiro tu quase infarta, né? Meu Deus, a mulher é maravilhosa, sou ídolo, minha fã, sou ídolo dela. Sou fã dela, confundi tudo. E daí, o que aconteceu? Vou mandar um e-mail pra ela, vamos ver o que acontece, vamos mandar um e-mail, vamos ver o que acontece. Mandei pra ela, Fiorella, que legal, eu vi que tu doou pra um projeto do Bicharia, pô, que legal que tu doou pra gente, muito legal. Vamos fazer um projeto juntos, o que tu acha da ideia? E ela respondeu, vamos! E tu quase morre, né? Como assim, cara? Tipo, a mulher tem 3 milhões de seguidores e falou, topo. Deu, pá, show de bola. Deu mais cara de pau, falei assim, tá, Fiorella, tu não pode indicar mais alguém que tu acha que possa participar do projeto também? No e-mail seguinte, ela colou a Tayla Yala. Deu, cara, não acreditei, né? Tayla Yala e Fiorella Mateis de graça fazendo divulgação do Bicharia. E a gente fez daí juntos um projeto que era madrinhas, tipo, durante um mês, a Fiorella Mateis, a Tayla Yala, 2 ex-BBBs, que era a Francine Piaia, a Aline Dahlen, mais a Gabi Chanas, que é uma jornalista aqui de Porto Alegre, mais a Marina Smith, que é uma blogueira de moda também aqui de Porto Alegre. Tinha mais uma atriz de teatro, que eu não lembro agora, a Júlia Bobrov, o nome dela, que era uma atriz de teatro que ela não é tão conhecida, mas ela, na causa animal é super forte. Todas elas foram madrinhas de projetos específicos de graça. Isso que é o mais legal de tudo, eles fizeram de graça. E foi a vez que o Bicharia mais arrecadou no mês, a gente arrecadou acho que quase 50 ou 60 mil reais na época, mas foi incrível, cara, porque eram pessoas que têm uma personalidade, né, uma influência muito grande, e é que elas apostaram no projeto porque elas enxergaram aquilo que a gente falava, que é a paixão, elas enxergaram que aquele é um projeto que impactava efetivamente as pessoas e tinha uma vibe muito legal, né, e quando tu vê isso acontecer, cara, assim, é incrível, né, é muito legal. Mas tu percebeu, Flávio, que no primeiro projeto de construção civil tu não foi a campo. Já nesse segundo projeto, tu fez totalmente o contrário. Tu aprendeu com o fracasso, foi lá e solicitou as pessoas que te ajudassem. E é isso que muitas vezes as pessoas esquecem de fazer, né? Ou tem medo de fazer aquilo, né? Tem medo. Será que realmente vai dar certo? Vai lá e testa. Exatamente. Né? Testa e daí depois, se não der certo, se tu fracassar, não tem problema nenhum. Tu vai aprender com aquilo, tu vai se reinventar e com certeza o segundo projeto vai ficar ainda melhor. Só para tu ter uma ideia, Kátia, olha só, o primeiro MVP que a gente botou no ar, que é essa landing page do Bicharia, né? Então o nosso primeiro teste assim, que a gente fez foi em maio de 2012.
O Bicharia foi lançado em outubro de 2012. Então, olha quantos meses a gente ficou testando, validando, chegando às melhores ideias possíveis para a gente poder ter, realmente, quando a gente lançasse, pelo menos uma noção mais correta de que, bom, a gente vai lançar um projeto, ele pode dar errado, mas a gente está com um pouco mais de confiança que a gente está no caminho certo. Então é isso que a gente tem que fazer. Quanto mais tu valida, quanto mais tu experimenta e tu aprende em cima do projeto, quando tu for lançar o teu projeto, tu vai ter um pouco mais de confiança de que aquilo que tu está fazendo tem mais chance de dar certo. Eu acho que isso é muito importante. A Vanessa lhe perguntou se as redes sociais são boas para validar. Depende, tá? Porque quando a gente fala de validar com as pessoas, é justamente conversar com as pessoas. E rede social é uma coisa que as pessoas gostam muito de ser assim, não, show de bola, teu projeto é legal, vai lá, toma um like aqui pra ti. Então é muito complicado tu validar por rede social, porque as pessoas elas vão querer ser legais contigo, sabe? De dizer, não, poxa, é legal esse teu projeto, vai lá, vai adiante. Ela não parou exatamente para analisar o que tudo mais. Quando a gente fala de falar com pessoas, tá? Isso é super importante. Tu tem que ter uma ideia de criar uma entrevista, né? Tu tem que criar um roteiro de entrevista que seja efetivamente bom e baseado em quê? Baseado em experiências passadas. Nunca pergunto para uma pessoa, tu usaria o sistema tal? Porque ela vai te dizer, sim, eu usaria o sistema tal. Depois ela não vai usar o sistema tal. Isso não vai acontecer. Então tu tem que perguntar assim, vamos dizer assim, no caso da construção civil, tá? Que eu estava falando lá. Em vez de eu perguntar assim, tu usaria um sistema para vender imóveis pela internet? Ah, sim, usaria. Pô, show de bola, 100% de aprovação. Agora, se eu perguntasse para as pessoas, tu já utilizou algum sistema para vender imóveis pela internet? Olha a diferença. Tu já usou algum sistema, tu está falando do passado. A pessoa vai falar, não, nunca. Tá, mas por que tu nunca utilizou? Ah, porque é muito difícil, é muito complicado. Ó, tu tá pegando objeções do porquê que a pessoa não usou. Já tá te dando indicativos que talvez a pessoa não vá utilizar algo pela internet. Então é isso que a gente fala de quando a gente trabalha com esse conceito de validação, né, de entrevistas. Sempre pega a história do passado, nunca a história da frente. Nunca pergunta se a pessoa usaria, sempre se a pessoa já usou alguma coisa parecida. E isso faz toda a diferença quando vocês forem validar uma ideia de vocês. Show! Muita gente entrando aí, a Magali, o Alexandre, tudo bem? Show de bola. Gente, agora falando em live aqui, Flávio, exatamente, eu validei a minha live, eu sempre tenho de 70, 80 pessoas, eu tô com 7 online, então quer dizer que na terça-feira as pessoas me seguem mais nas lives, e na quinta-feira... Gente, só para vocês terem uma ideia, essa semana eu não fiz live na terça-feira, eu e o Flavinho, porque nós estávamos com o Cris Santos, né? Não sei se o Cris está aí, mas a gente estava num workshop com o Cristiano Santos e foi maravilhoso, a gente aprendeu muito com ele, né? Muito legal. Aí eu transferi essa semana para quinta-feira. Só que eu acho que o pessoal se perdeu um pouquinho, mas quem está aqui, gratidão por vocês estarem aqui, a gente está doando o máximo de nós aqui para acontecer, né, Flavinho? Com certeza, com certeza. Não, eu acho que a gente tem muitas ideias, né? Eu acho que aproveitar esse momento que a gente tem aqui de quarentena, que a gente está mais em casa. Não estou dizendo que a gente está trabalhando menos, porque eu estou trabalhando o triplo aqui em casa, porque eu tenho uma criança que não para de berrar, que quer atenção, então eu trabalho quando dá. É basicamente esse meu home office, que eu trabalho quando dá. Mas eu acho que é muito importante que a gente está nesse momento de ter muitas ideias, de estar vendo coisas acontecendo. Gente, Flavinho, aqui me deram que vai terminar nossa live em 19. Nossa, me avisaram agora aqui. Então, tu manda uma mensagem aí pro pessoal e a gente pode fazer uma segunda live depois, sem problema nenhum. Tranquilo. Pessoal, muito obrigado, então, por terem assistido. O bom de falar de fracasso é isso, né? Se fracassar, beleza, tá no caminho.